Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Bom, cara, quando a gente estava conversando aqui em off, a gente falou, deu uma conversada sobre estoicismo e tal, a gente chegou na conclusão de que o estoicismo ele é uma filosofia, mas é uma filosofia prática, né? E o nome lá da sua página é Estoicismo Prático. Então, se puder discorrer um pouco sobre isso, sobre essa ideia de que o estoicismo ele é uma filosofia, ele tem suas teorias, mas ele é algo para ser aplicado na vida, né? Com certeza. Eu digo que o estoicismo ele é um treino da mente para você desenvolver valores e virtudes buscando uma vida mais feliz. Então, as filosofias, né, da Grécia Antiga, elas focavam em como você viver uma vida melhor. Então, não eram grandes discussões teóricas sobre a semiótica da metafísica ou qualquer coisa assim, mas sim como viver uma vida melhor. Existiam várias escolas, né? Então, tinha o Jardim de Epícoro, tinha o Pórtico, né, dos estoicos, né, e tinha várias escolas, inclusive tinha uma visão até competitiva entre elas, né, como qual que era a melhor forma de se viver a vida, e então elas se traduziam totalmente na prática. Cara, é interessante assim, né, o porquê que os gregos ali naquele momento, naquela época, eles estavam tentando descobrir a melhor forma de viver a vida, sabe? Você tem alguma ideia disso? Olha, é difícil dizer assim. O estoicismo por si só, ele é quase um sistema operacional para momentos de crise, né? O próprio Zenão, que é o fundador do estoicismo, ele fundou o estoicismo após um naufrágio. Então ele era um mercante, né, fenício, então ele trazia mercadorias pelo mar. O barco dele afundou, então ele perdeu tudo, né, e nesse perder tudo ele se encontrou na filosofia, né? Então teve mestres da filosofia do cinismo, né, que não tem a ver com o cínico, né, o termo que a gente usa hoje, né, tinha a ver com uma filosofia que tem várias similaridades com o estoicismo, mas que tinha uma visão de ser mais recluso na natureza. E o estoicismo tem uma visão cosmopolita, uma visão de estar em meio à sociedade, inclusive assumindo posições de liderança e ações nesse sentido. E naquela época a Grécia em si estava num cenário de crise, né? Então era uma coisa que fazia sentido, ele estava ali num contexto de decadência, né? Interessante, eu achei que eles estavam prósperos. Acho que já tinha passado os momentos de maior prosperidade, e então eles estavam acho que fazia sentido, né, essas filosofias estarem ascendendo, e acho que um grande ponto divisor foi o Sócrates, né? O Sócrates acho que foi pai aí de grande parte, né, ou se não inspirou aí todas essas filosofias, é tido pelos próprios estoicos, né, como uma referência de um sábio. E é interessante, né, quando se fala de um sábio, né, que era referenciado aí por essas escolas, era uma pessoa que dizia que nada sabia, né? Então, quem somos nós para dizer que sabemos alguma coisa? E, cara, qual que é o core do estoicismo, assim? Eu vejo que até eu, quando comecei a estudar sobre, tentar entender algo, quando eu conheci a ideia, isso tem uns 3 anos atrás, foi por uns vídeos no YouTube e tal, e eu meio que saí dali achando que o estoicismo era não ter emoções, sabe? Uhum. E depois eu comecei a criar conteúdo sobre isso, no meu canal no YouTube também, eu vi que muitas pessoas têm essa primeira impressão errada, né? Eu vou ficar sem emoções e tudo mais. Qual que é o princípio principal do estoicismo? Bacana. Acho primeiro muito comum, né, ter essa visão de que os estoicos são pessoas frias, né, ou pessoas apáticas. E isso ocorre por um não entendimento de como é que são as práticas, né? Então, para o estoicismo existem 3 tipos de coisas: o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. Tudo que é bom ou mal reside dentro de mim. O que é bom são as virtudes, especialmente os estoicos focam nas 4 virtudes cardeais, que é a justiça, sabedoria, a coragem e a temperança.
E tudo que é mal são os vícios, que é o contrário das virtudes, né? Então, a ignorância, a intemperança, né? E assim por diante. O que está fora de mim é indiferente. Tá? Então, essa frase, essa palavra, talvez indiferença, ela pese muito. Significa que eu não devo me preocupar com as ações que estão fora de mim. Então, exemplos práticos aqui. Vamos dizer que agora sábado vai fazer um dia de sol, a gente quer ir para a praia. A gente se planejou, tudo certo, convidou os amigos. Chega sábado, a gente está lá colocando as coisas no carro, começa uma chuvarada. A chuva, ela está fora, né, tá fora de mim. Ela não está no meu controle. Se eu ficar irritado, ficar frustrado com isso, não vai mudar o contexto. Na verdade, eu só estou me prejudicando. Então, o estoicismo, ele chama isso de, né, sofrimentos, né? Ou antigamente chamava de paixões, né? Que vem lá do grego pathos, né? Que dá origem lá à patologia, né? Enfim. Então, era um sofrimento. Tanto que uma das diretrizes do estoicismo é você desenvolver a ataraxia. Então, vem de taraxo, né? Que é agitar, e a que é de ausência. Então, é a ausência de agitações na alma. Então, eu percebo dessa forma. É como se a gente tivesse um rio, e quando você tem pedras no rio, eles geram agitações, né? Eles geram uma turbulência ali na água, a água tem que desviar, enfim, pode gerar redemoinhos e coisas do tipo. Essas pedras, elas são esses sofrimentos. Então, quando a gente busca tirar essas pedras do nosso rio, o rio vai fluir melhor. Esse bom fluir dos nossos pensamentos, esse bom fluir da vida, é uma coisa que os estoicos buscam. Então, o que acontece? Essa visão de que não tem sentimentos ou que é muito frio. Por exemplo, a minha mãe vem a ficar doente. Então, ela está fora de mim. Então, em teoria, aquilo devia ser indiferente para o meu interior. Mas você fala, pô, é minha mãe. Como é que eu vou ficar indiferente a essa situação? Então, não significa que você não vai demonstrar empatia, não vai demonstrar afeto, não vai demonstrar carinho. Isso significa que você não vai pegar aquela dor e assumir como a sua. Tipo, nossa, que situação ruim. E aí você começa a colocar aquelas pedras no rio, gerando agitações na sua própria alma. Começar a ficar ansioso. Você pode se sentir culpado muitas vezes, né? Sentindo culpado. Exatamente. Então, esse tipo de situação é você agindo que você está no teu controle. Então, você pode dar apoio, você pode estar lá junto, né? Você pode fazer uma série de situações, de ações, para que você contribua com aquilo que está no teu controle. Mas você não pode eliminar a doença, você não pode estalar o dedo e fazer com que ela desapareça. Então, acho que esse é o ponto de diferença. Então, por exemplo, quando comecei a praticar mais estoicismo, eu despertei muito mais sentimentos elevados e afeto e carinho. Me tornei uma pessoa muito mais carinhosa do que o contrário. Que interessante. Porque justamente o que está no meu controle fazer, eu faço. Não é uma situação onde... e acho que muitos iniciantes no estoicismo têm eles vão do 8 a 80. Então, assim, eu era uma pessoa que se preocupava com um monte de coisa externa. Então, o que o colega do trabalho falou mal de mim, que a minha família achava que eu devia estar fazendo outra faculdade. Arrependimentos do passado. Arrependimento do passado. Nossa, por que eu fiz aquilo? Podia ter feito diferente. Uma série de situações. Aí a pessoa se depara com esse conhecimento, né? Então, focar 100% no que está no teu controle e o restante você não deveria se preocupar. Só que a pessoa ela vai do 8 a 80. Ela vai para um cenário de assim, dane-se o restante. Então eu não vou mais me preocupar com nada. Agora o foco é totalmente no que eu estou no meu controle. E aí essa pessoa ela se torna não só... ela se torna talvez até irresponsável. Porque o estoicismo ele é uma filosofia que ele prega essa visão cosmopolita, né? Essa visão de vida em sociedade.
Essa visão principalmente de promover o bem, né? Um dos pilares centrais do estoicismo é o summum bonum, promoção do bem supremo, do bem maior, que tem a ver com você trazer esse bem à humanidade, à natureza, enfim. Só que como o conhecimento das pessoas ainda está muito iniciante, né, elas só conseguem ver a ponta da ponta do iceberg e a vida delas é transformada nesse processo. Tipo, elas conseguem, né, melhorar no trabalho, elas ficam mais autorresponsáveis, elas assumem riscos, mas o estoicismo é muito mais do que isso, né? Então, tanto que tem um termo que é justamente, né, o contrário da apatheia. Apatheia, que é a ausência de paixões, a ausência de sofrimento, que é a eupatheia, que é despertar esses bons sentimentos, né, e despertar essa, né, generosidade, enfim, essa contribuição que tem a ver com você promover o bem. Essa fase ali de quando você é iniciante no estoicismo e você começa a ficar mais centrado em si mesmo, você começa a realmente fazer só o que está no seu controle, às vezes até realmente se importando menos com as outras pessoas, enfim. Talvez faça parte do processo também, né? Porque passando por essa fase você vai ver que nisso você deixa um pouco de lado a vida social, um pouco de lado coisas que fazem bem pra gente, né? Com certeza. Que daí, o que essa pessoa faz, né? Lá nesse cenário da praia que eu estava comentando, essa pessoa, ela fala, galera, não se preocupa com isso. Isso não tá fora do nosso controle. Ou vem essa situação, né? A mãe ficou doente. Não, tá fora do meu controle isso, família. Não se preocupem. Só que as pessoas não são assim, né? O ser humano, ele é um ser que ele tem uma preocupação com o outro. Ele tem esse instinto de afeto, de proteção. Então, quando você age dessa forma, né? Que é uma pessoa que ainda não desenvolveu o conhecimento todo, ela está sendo uma pessoa dura. Ela está sendo uma pessoa... ela está sendo às vezes aquele sincerão que não é empático. Uhum. Ele está sendo aquela pessoa que assim, ele sente que como para ele aquilo foi impactante, ele vê o valor naquilo. Então ele quer ser tipo um missionário, ele quer que as outras pessoas também vejam o mundo, né? Pô, foquem no que está no seu controle também. Isso é apenas uma prática, né, do estoicismo. É uma dentre várias e todas elas andam juntas. Qual que você acha que é o problema disso? Porque, pô, eu lembro que eu fiz muito disso. Pô, eu falava era o chato mesmo. Pô, isso tá fora do seu controle, cara. Mas, tipo assim, bem natural e querendo fazer o bem, sabe? Eu vejo que, assim, a verdade, ela é uma pedra preciosa. Mas se você atirar a verdade, né, tirar essa pedra em alguém, ela ainda é uma pedra e machuca. Caramba. Então, acho que precisa ter muito empatia, né, na forma como você vai se comunicar, a forma como você vai transmitir aquilo, a forma como você está lidando com as pessoas, né? Isso, para mim, é um ponto super importante, né? Especialmente, né, hoje, né, eu lidero uma equipe que tem cerca de 120 pessoas. Caramba. Então, imagina se eu fosse essa pessoa, né? E assim, tanto na vida pessoal quanto na profissional, as pessoas tendem a maior parte da sua preocupação estar em coisas que estão fora do seu controle, né? Então, por exemplo, agora a gente está num cenário de recesso econômico, né? Os juros americanos altos, isso afeta, por exemplo, as empresas em geral, as empresas de tecnologia também, né? Os fundos geralmente estão alocados em dólar, enfim. E então se começa, por exemplo, ver layoffs, né? Uhum. Desligamentos de pessoas. Teve muitos, né? E aí começa a gerar uma ansiedade no time. Então, e aí entra, né, que eu acho que é interessante, né? A minha preocupação com as pessoas, ela aumenta a partir do momento que eu entendo que eu preciso promover o bem e que eu tenho que agir no que está no meu controle, né? Além de sempre a minha bússola é sempre as virtudes, né? Então, eu sempre, em todas as ações, eu me pergunto
se aquela decisão ela é sábia, se aquela decisão ela é corajosa, né? Se aquela decisão ela é moderada e se aquela ação ou decisão ela